Meu nome é José Reinaldo Azevedo, sou professor da Universidade Federal do Acre. Atualmente sou aluno do 2º ano do programa doutoral em Ciências do Desporto, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Esse trabalho que irei apresentar é o trabalho relativo à minha tese de doutorado e tem como título Políticas Públicas de Esporte e Lazer no Estado do Acre, Brasil, tendo como orientador o professor Dr. José Pedro Sarmento. Para início desse trabalho, nós temos que fazer falar sobre alguns conceitos sobre esporte e lazer, sabendo que o desporto e o lazer são fenômenos culturais que se relacionam, porém com definições diferentes. Em relação ao desporto, nós trabalhamos com uma visão onde o desporto tem inúmeras possibilidades. E dentro deste contexto, nós temos Bento, nós temos Mota, nós temos Garcia, Carvalho e outros autores que trabalham nessa linha cultural do desporto. Relativamente ao lazer, na década de 60, a presença de Geoffroy de Maizière, um sociólogo, fez com que a produção científica emergisse, né? E a partir de 70 houve um grande desenvolvimento de projetos de pesquisa específicos nessa área. Hoje no Brasil nós temos vários estudos sobre lazer, estudos de Requicha, de Camargo, Marcelino, Bramante e outros autores que iremos trabalhar também. Sobre políticas públicas, da mesma forma que o desporto e lazer, nas políticas públicas nós temos diversos conceitos dessas políticas. Alguns conceitos de Marcelino, de Stiger, de Constantino, de Carvalho, de Penha e outros que nós trabalhamos, nos leva a fazer uma afirmação que políticas públicas são ações implantadas pelo Estado no sentido de implantar projetos de governo por intermédio de programas voltados para setores específicos da sociedade ou para a sua generalidade. As políticas públicas no Brasil. Até o início da década de 80, tinha uma característica pela centralização financeira e decisória na esfera federal, a fragmentação social e institucional e a exclusão da sociedade no processo de formulação, da implementação dos programas e do controle da ação governamental. Ou seja, a sociedade civil não participava dessas ações. Com a democratização do país, dois eixos principais que são importantes, a descentralização e a participação dos cidadãos na formulação e implementação dessas políticas. Essa descentralização fez com que os estados e municípios tivessem mais poder na elaboração e na implementação dessas políticas públicas. Dentro dessa democratização do país, uma das formas de planejar e democratizar o Estado brasileiro tem por base a realização de conferências. Essas conferências são a nível regional, a nível estadual e a nível federal. O que são essas conferências? Elas são convocadas pelo poder público, com a participação de especialistas nacionais e internacionais, da sociedade civil nos seus diversos segmentos, das principais instituições locais e principalmente dos decisores políticos. Diante disto, em 2004 foi realizado no Brasil e também no Acre a primeira conferência estadual de esportes. O tema foi Esporte, Lazer e Desenvolvimento Humano, e onde nós tivemos 8 eixos previamente definidos. Um eixo foi o esporte e alto rendimento, o segundo eixo, esporte educacional, o terceiro eixo, futebol, o quarto, esporte, lazer e qualidade de vida, o quinto, direito ao esporte e ao lazer, o sexto, esporte, economia e negócios, o sétimo, esporte, administração e legislação, e o oitavo, esporte e conhecimento. Então, essas conferências foram realizadas no Brasil e não diferente foi realizada no Acre, onde houve as conferências locais, municipais, passando depois para as conferências estadual e em seguida houve a nacional. Então, fundamentado em Fortan, onde que ele afirma que qualquer investigação tem por ponto de partida uma situação como problemática, ou seja, que traz também uma inquietação, nós
formulamos a seguinte pergunta, diante de tudo aquilo que nós já falamos sobre as políticas públicas. O Estado do Acre e suas prefeituras, elas cumprem com as suas atribuições e competências legais em matérias de esporte e lazer? Então essa foi a pergunta. E dessa pergunta nós temos o seguinte problema. A partir do projeto de desenvolvimento de esporte e lazer para o Estado do Acre, formulado na primeira Conferência Estadual de Esportes, compreender a forma como ele foi definido e implementado pelos seus principais atores. Diante desse problema, nós estabelecemos os objetivos. Como objetivo geral, nós estabelecemos que devemos compreender e avaliar os constrangimentos contextuais, materiais e políticos que levaram à definição e implementação das políticas públicas a partir das conclusões da primeira Conferência Estadual de Esporte realizada no Estado do Acre em 2004. Os objetivos específicos nós delimitamos em 3, sendo o primeiro, identificar e caracterizar as estratégias de intervenção definidas na primeira Conferência de Esporte do Estado do Acre. O segundo objetivo, avaliar o nível de consecução das políticas de esporte e lazer. E terceiro, avaliar a opinião dos decisores políticos dos 22 municípios sobre a forma como o processo de desenvolvimento se deu após a implementação dessas políticas, ou seja, das políticas de esporte e lazer. A metodologia de nosso estudo, ela se caracteriza por ser um estudo de caso, e teremos como base uma pesquisa documental, uma pesquisa bibliográfica e uma entrevistas semi-estruturadas. O local de estudo será o Estado do Acre e no universo os 22 municípios do Estado. Muito rapidamente para conhecer, o Estado do Acre é situado no sudoeste da região norte, onde ele faz divisa com os estados do Amazonas e Rondônia e com países como Bolívia e Peru. O estado são 22 municípios divididos em 5 regiões. Hoje a população, de acordo com o IBGE, é de 732 mil habitantes e a população da capital, que é Rio Branco, tem 335 mil habitantes. Para a realização desse trabalho, nós propomos a realização de 3 estudos, sendo que o primeiro tem como objetivo identificar e caracterizar as estratégias de intervenção definidas na primeira conferência, onde nós utilizaremos como metodologia a análise documental, a recolha de dados com os principais responsáveis pela execução da conferência. O segundo, a realização de um outro estudo, que pretende avaliar o nível de consecução dessas políticas de esporte e lazer nos 22 municípios do estado. Para isso, nós utilizaremos como metodologia a análise documental, com base nos planos de atividades, nos documentos regulamentares e relatórios oficiais de execução. E o terceiro trabalho, e o terceiro estudo que nós faremos é avaliar a opinião dos decisores políticos dos 22 municípios, ou seja, dos prefeitos, sobre a forma como o processo de desenvolvimento se deu após a implementação das políticas de esporte e lazer. Nesse caso, a metodologia que nós utilizaremos será a realização de entrevistas. Essas entrevistas será adaptada de Menezes e Januário, 2 trabalhos de políticas públicas já realizados. Será realizada com os decisores políticos dos 22 municípios do estado e será do tipo semi-estruturada. O processo analítico que nós utilizaremos será do tipo categorial e essas categorias serão criadas a posteriori com base nos temas da primeira conferência que foi realizada. Portanto, esse é o nosso trabalho que nós propomos a fazer no nosso doutoramento aqui em Portugal. Muito obrigado.